stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow. Here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether. Olá, boa noite. Agradecemos você pela gentileza de permitir que mais uma vez juntos, vocês aí no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro e nós aqui na Igreja Batista Renovada Água da Vida, possamos repartir esse momento e termos mais um Quarta com Vida. Digno de honra e glória, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de honra e glória, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de honra e glória, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de honra e glória, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Nós estamos vivendo uma quarta com vida após o segundo turno das eleições aqui no nosso país. Eleições para governador em alguns estados e eleições para presidente. O tema que eu vou abordar não tem exatamente a ver com as eleições, mas o tema que eu vou abordar são escolhas. As escolhas, elas têm as suas responsabilidades, as suas recompensas e tem também os resultados que não são muito bons. As escolhas das nossas vidas, esse é o tema do nosso Quarta com Vida. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. O
os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Sinto o Senhor me tocar, sinto o Senhor me tocar, sinto o Senhor me tocar. Os evangelistas comentam alguns textos nos evangelhos. Muitas passagens são repetidas, e muitas passagens não tem uma repetição. E esse texto que nós vamos ler aqui, sobre uma parte do julgamento do Senhor Jesus Cristo, fala sobre um momento interessante em que eles, os evangelistas, de alguma maneira se sentiram atraídos para registrar, ou seja, chamou a atenção dos evangelistas. Tanto que nós temos em Mateus, no capítulo 27, em Marcos, no capítulo 15, em Lucas, no capítulo 23, e em João, no capítulo 18. Então, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João citam a respeito dessa passagem onde há a suposta condenação de Jesus. Porque a condenação de Jesus, ela já havia acontecido anteriormente, quando já os sacerdotes, né, os clérigos da época, os legalistas da época, sentindo-se incomodados com a presença de Jesus. Veja que acima da posição religiosa de Jesus, se apresentando como filho de Deus vivo, como aquele que veio ao mundo para tirar o pecado, como o Messias prometido lá nas profecias, acima de tudo isso ele incomodava pela posição, para a visão talvez da época, política, não é? Porque se apresentava como o rei dos judeus. Até no diálogo, no interrogatório final, os próprios líderes perguntaram: você se acha rei? Você acha que é o rei? E para coroar todo esse momento de zombaria, de escárnio, colocaram em cima da cruz aquela inscrição, não é? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então, interessante que ele já estava condenado, mas protocolarmente, ou seja, de uma forma protocolar, ou uma forma simbólica. Aqui o texto diz que era um costume o governador soltar um preso.
por época da festa, né? E ele então apresenta uma escolha, uma opção para os homens que estavam ali, o povo que estava ali reunido ali sei lá onde é que era que o local que eles estavam, diante ali do governador, e ele então faz a proposta, que está aqui no texto. Eu vou ler São Mateus 27:15, que diz assim: e por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem, ou seja, o povo escolhia. E naquela ocasião, tinha um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Ou seja, se é um preso conhecido, era um cara que fazia algumas barbaridades, né? Estando então o povo reunido, Pilatos, o governador, perguntou: quem vocês querem que eu solte? Jesus, o Nazareno, chamado Cristo, né? Ou o Barrabás? Porque ele sabia que por inveja haviam entregado a Jesus. Então veja, Pilatos, o governador, ele já identificou que a escolha ali estava entre um homem inocente, um cara que não havia feito nada, não havia sido entregue por inveja dos sacerdotes, dos legalistas, que se sentiam incomodados com a posição religiosa e política de Jesus. O domínio deles se sentiu ficou estremecido com a presença de Jesus. Então eles falaram: esse camarada é uma pedra no nosso sapato, é uma pedra no nosso calçado, precisamos tirar ele do caminho. E armaram aquela situação, usaram também da fraqueza do Judas, um dos discípulos, e toda aquela maracutaia, aquela arapuca foi armada para que Jesus fosse finalmente conduzido até o julgamento que o levaria à condenação. E o outro cara era um bandido conhecido, Barrabás. Eu fiz algumas pesquisas para entender quem era Barrabás, quais eram os crimes que ele cometia, né? Parece que ele era um ladrão, ele era um furtador, ele era alguém que usurpava bens das pessoas. Parece que algumas pesquisas que eu fiz, mas não há como ter uma certeza disso. Mas ele era um ladrão odiado, ele era conhecido, então não era um desconhecido, era um ladrão dos quais as pessoas tinham ódio. E o Pilatos aqui então coloca a escolha, a opção diante do povo. E sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer, a mulher de Pilatos: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Então a mulher deu a dica para ele: você sabe que o homem é inocente, você sabe que o outro é um criminoso, então você está dando a opção para o povo, não se envolve nisso aí, porque vai sobrar para você. Versículo 20: mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. E de novo o governador perguntou, qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam: Barrabás. E Pilatos então perguntou: que então faço com Jesus chamado o Cristo? E eles responderam: que seja crucificado. E Pilatos continuou, veja, a terceira vez que Pilatos tenta interferir na decisão. Porém, Pilatos perguntou: que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. E vendo Pilatos que nada conseguia, e que, ao contrário, tumulto aumentava, mandou trazer água, lavou as mãos diante do povo, dizendo: eu estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou a Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. É interessante que, se eu perguntasse para vocês aqui, quantos bandidos estão envolvidos, quantos criminosos estão envolvidos na morte, na crucificação de Jesus, o que vocês me responderiam? Muita gente. O que você acha? Não sei responder.
Se eu perguntasse para a maioria das pessoas, eles iam dizer 2. Dois, tinha um ladrão de cada lado na cruz, né? 2 ladrões, 2 criminosos. Mas quando nós olhamos esse texto, nós percebemos que tem um terceiro criminoso aí. Barrabás era um criminoso e saiu livre, né, por conta de um julgamento que o povo fez, incitado pelo erro dos legalistas que estavam ali, dos fariseus, dos saduceus e dos principais, dos sacerdotes. Então veja que Pilatos ainda pode ser considerado um criminoso. Por quê? Porque aquele que lava as mãos, sabendo que diante dele está um inocente, ele também se torna um criminoso, porque ele está lavando as mãos. É a tal da história do cara falar, eu não pendo nem para o lado de cá, nem para o lado de lá. Numa questão, eu não sou nem a favor desse, nem a favor. Os dois estão errados. Então você está em cima do muro, e o muro sempre está do lado errado, não é? Ninguém fica em cima do muro. Não existe um muro que o muro pertence a algum lado. E o simples fato de você estar em cima do muro já é um problema. Tanto que lá no livro do Apocalipse, o morno, o cara que está em cima do muro, ele causa náuseas, causa nojo aos olhos do Criador, aos olhos do Senhor, a ponto dele dizer, eu vomitarei você da minha boca, porque você não é quente e nem frio, você é morno. Então Pilatos aqui deu uma de morno, ele ficou em cima do muro, eu vou lavar minhas mãos, né? Mas ele deveria ter tomado a posição dele. Não, espera um pouquinho, vocês estão colocando esse cara na cruz, mas ele é inocente, ele não há culpa nele, vocês estão fazendo isso por inveja. Mas ele quis ali ser o político da boa vizinhança, é uma expressão que a gente usa para o cara que fica em cima do muro. Então Pilatos também pode ser considerado mais um criminoso. Então já são 4. Mas se formos a fundo, Judas pode ter sido considerado um criminoso. Ele estava junto com Cristo, comeu na mesa, viu os milagres, participou do ministério do Cristo. De repente, por inveja, por ciúmes, por ganância, não é? Movido por uma série de sentimentos, ele vai e entrega o homem. Então aumenta mais aí o número de criminosos. Mas se nós formos a fundo, o clero sacerdotal, os sacerdotes da época, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei também foram criminosos. Por quê? Porque não interpretaram a Escritura, ou sabendo que a Escritura estava se cumprindo, resolveram não aceitar a Escritura. E aí então o número de criminosos se torna incontável. Mas bandidos mesmo são 3. O Barrabás, que acabou sendo beneficiado por aquela situação, e os outros 2 que subiram à crucificação ao Gólgota com o Senhor Jesus Cristo. Então é muito interessante a escolha, não é? A escolha. E olha só, hein? O povo diz, nós sabemos o que nós estamos fazendo. E o Pilatos fala, eu não quero ficar culpado do sangue desse homem, não. E eles dizem que o sangue deles recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então veja, eu não estou fazendo aqui uma comparação dizendo que o Jair Bolsonaro, ainda que tenha Messias no nome dele, né? É o Messias, não é isso. E não estou dizendo que Lula é o capeta, é o Satanás, não é nada disso. Mas estou dizendo assim, as escolhas que nós fazemos na vida, elas recaem consequências, não tenha dúvida disso. A consequência pior que nós vemos, por exemplo, de uma pessoa que conhece a palavra de Deus e dá as costas para a palavra de Deus, dá as costas para a Escritura Sagrada, não é para a igreja, não é? A igreja é uma outra situação, mas dá as costas para a Escritura, apesar que eu não conheço crente sem igreja, não existe isso aí. E tanto é que Jesus chama a igreja de noiva, e ele diz, eu voltarei para a minha igreja, né? E a igreja, ela está congregada, ela está reunida, espalhada misticamente, mas reunida fisicamente, senão não é igreja. Então, veja, as nossas escolhas, elas recaem consequências. A palavra também diz que a nação cujo Deus é o Senhor, ela é bem-aventurada. Muita gente não entende esse princípio, porque ele é um princípio teológico. Então muita gente usa essa expressão de forma banal. Bem-aventurado, não, isso é um princípio teológico. Quando Deus chama Israel uma nação sacerdotal, ele chama uma nação para ser uma nação teocrática. Deus
no governo, teocêntrica, Deus como centro de tudo, monoteísta, um único Deus. Então, quando diz assim, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, há uma profundidade teológica tremenda. Por isso que muitos incautos não entendem isso aí, não é verdade? Muitos pseudo-cristãos, supostos cristãos, votam até mesmo em cartilhas que são anticristãs. E depois, quando vem um missionário na igreja, tudo, eles participam de movimentos de oração, porque há perseguição. Veja, não há coerência, às vezes, naquilo que as pessoas fazem, por ignorância. Ignorância aqui não estou ofendendo ninguém, eu estou dizendo a ignorância no sentido de não buscar o conhecimento que está à nossa disposição, não é verdade? Então, nós aqui como igreja local, nós temos um estatuto. Vamos dizer que eu não pertencesse a essa igreja, começasse a frequentar essa igreja, achasse muito bonito o momento do louvor, a palavra, e eu chegasse assim para a liderança da igreja e falasse, olha, eu tenho acesso ao estatuto social desta igreja, porque eu estou muito contente aqui. As pessoas iriam dizer, lógico, você tem acesso ao estatuto social, inclusive nós queremos incluir esse estatuto até mesmo no aplicativo, eu não sei se tem lá no aplicativo o estatuto, a gente quer deixar lá à disposição, porque ele é aberto. Aí eu, contente com a igreja, com a comunhão, com o momento do louvor, da palavra, eu pego o estatuto, começo a ler, e lá no estatuto diz assim, apoiamos pautas marxistas. O que é que eu faço? Eu vou questionar a diretoria, mas escuta, vocês são uma igreja cristã que apoia pautas marxistas? Vocês entendem o que é isso? Ah, não, é que nós temos assim a nossa veia social, a nossa veia. Então, meu amigo, a porta que eu entrei é a porta que eu vou usar para ir embora. Como é que eu posso ficar no lugar que apoia, ou seja, há uma incoerência, uma igreja que diz servir a Jesus e que serve a pautas com inclinação socialista, comunista? Não há cabimento nisso. Não sei se vocês estão entendendo, não é? Alguém pode dizer, o pastor Omar gosta de usar a política. Veja bem, meu amigo, nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo. Eu vi de bobagem, de profecia, não sei o que bobagem, gente. Quem escolhe o governante é você, sou eu. Essa escolha que houve nas urnas, vamos lá, se foi burlada a urna ou não, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que todo o processo foi corrompido, e está muito na cara isso aí, não é? Mas muita gente escolheu o Barrabás. O que eu posso fazer? Muita gente escolheu viver sob um regime estranho, não é? Então são as escolhas que nós temos. Muitas igrejas escolhem ficar quietinha, se encolhem, vamos orar, olha, vem a perseguição, vamos orar, e pega essa porcaria desse celular nesses dias que é intragável, um monte de notícias, fala, irmão, isso é falso, olha, vai acabar o mundo, olha, vai fechar o Brasil, fala, irmão, para com isso, irmão, olha o que falaram aqui, um sujeito grava, joga, olha, foi o sujeito que falou, irmãos, quanta bobagem, quanta besteira nesses dias que a gente está aí na campanha, agora na pós-campanha, que absurdo. Crente tem que abrir os olhos, crente tem que ser inteligente, cristão tem que ser inteligente, saber, olha, a minha posição eu vou fazer. Qual que é a minha posição? Eu vou colocar diante do Senhor, né? Eu vou colocar as minhas escolhas diante do Senhor, eu vou colocar as minhas escolhas ali, à luz das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque lá na frente virão consequências. Todas as escolhas, elas trazem consequências, não tenha dúvida disso. Eu sei que às vezes a consequência ela não é nesse mundo, mas nós queremos no mundo que vem após esse, ou não? Se nós somos cristãos, Ana, a gente não acredita que vai acabar aqui. Isso aqui, essa carcaça, isso aqui apodrece aqui, não é? Se eu for atropelado aí, e meu corpo for parar no mato e ninguém achar meu corpo, daqui a alguns dias já está fedendo. O mais perfuminho que eu passei da Natura, hoje estou cheirosinho aqui, né? Cabelinho lavado, tal, careca polida. Mas se eu cair no meio do mato aí, daqui uns dias eu estou fedendo. O meu corpo lá na sepultura, ele vai começar a desaparecer, porque está escrito na Escritura, é pó, e ao pó volta, retorna. Mas há um mundo superior, há uma promessa superior, vindoura, alguma coisa que virá após essa vida terrena.
E é essa aí que nós devemos colher as melhores consequências das nossas escolhas aqui. Você sabe que circula aí no meio já há muitos anos um chamado evangelho universalista. Eu acho que o Ítalo conhece bem isso aí, né? Estudou no seminário. O Henrique ainda não chegou nessa hora aí de estudar isso aí. Mas o universalismo está dentro de supostas igrejas cristãs. E eu acho até que muitos cristãos inocentes que não estudam a Escritura acabam embarcando nessa, que Deus é bom. Deus é bom? Deus não é bom, Deus é ótimo, é excelente, né? E no fim, Ele quer salvar a todos os homens. Ele quer salvar a todos os homens? Quer salvar a todos os homens. Mas para isso existe o quê? Uma condição. Senão, Cristo não padeceria tudo isso aqui à toa. Ou Ele quis sofrer isso aqui para pousar de bonzinho? O Cristo? Não. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por Ele. É a escolha. Você escolher Jesus, você tem vida, mas não é vida nesse mundo. Não é regalia nesse mundo. Não é vida boa nesse mundo. A vida que Ele diz abundante é na eternidade. Se alguém te fala o contrário, é mentiroso. Está querendo tirar de você. Olha, Jesus tem vida abundante para nós. Não, aqui a nossa vida, como diz o apóstolo São Paulo, é ter comida, ter a nossa bebida, um lugarzinho para a gente ficar, tá bom demais. Por quê? Porque a nossa terra não é aqui. O Cristo mesmo, aqui nesse discurso final, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Então as nossas escolhas aqui, elas vão rebater lá no futuro, não é? Agora nós podemos escolher se nós queremos um caminho mais complicado ou não. E quando nós escolhemos um governo errado, nós escolhemos o caminho mais complicado. Para que sofrer mais do que o normal se nós podemos evitar? Então, são as escolhas. Eu estou usando aqui o tema, estou usando a oportunidade, a ocasião, que é uma ocasião de eleição, né? O Brasil é um país muito grande, multicultural, é muito difícil. É um país onde você vai de um estado para outro, muda a cultura, mudam costumes, não é verdade? Mudam valores, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes os nossos valores, os nossos costumes não são os dos nossos irmãos que estão ali no estado do lado. E eu sinto um pouco de dificuldade às vezes para entrar nesse assunto, porque nós temos muito extremismo dos dois lados. Nós temos muita ignorância dos dois lados. E alcançar o ponto de equilíbrio é o desafio. Aliás, eu entendo que a Bíblia, com esse tempo todo aí de 62 anos de criação no Evangelho, na Escritura, eu entendi que uma palavra-chave na Bíblia é equilíbrio. É a palavra-chave, inclusive, para o corpo. Hoje eu comi mortadela. Olha que coisa, mas não me deram não, eu tive que comprar. Não fui no comício lá e ganhei não, eu comprei, eu paguei a minha mortadela. De vez em quando eu gosto de comer um pão, inclusive um pão meio italiano, né, meia boca, com mortadela. Como é gostoso, mas eu não faço isso sempre. Por quê? Porque eu sei que isso me traz consequências físicas. O meu corpo físico, ele vai reagir. Ele vai reagir se eu começar a comer toda semana. Então, de vez em quando eu faço uma estripulia dessas. Por quê? Porque eu sei que eu tenho que tentar manter o meu corpo por equilíbrio. Levantei, tomei o meu remédio. Por quê? Tive um problema cardíaco e vou viver escravo desse remédio o resto da minha vida. Se faz efeito ou não, eu não sei, mas o médico orientou: olha, isso aqui vai ajudar você nesse ponto da sua química corporal, tal. Então vamos tentar. O que esse remédio vai fazer? Ele vai trazer um equilíbrio químico para o meu corpo. Então eu sou um dependente químico hoje. Opa, pastor confessou lá que é um dependente químico, mas é de um remédio. O nome do remédio é bisoprolol, tá bom? Não deixa você alucinado, nem acelerado, muito menos ignorante, né? Porque é um remédio receitado pelo cardiologista. Mas brincadeiras à parte, o que nós estamos falando é muito sério. As escolhas, elas recaem sobre as nossas vidas. Então, olha, uma última comparação. Eu falei aqui para vocês, eu cresci no ambiente cristão, eu fui criado dentro da igreja evangélica. Eu me afastei da igreja, eu me lembro bem, 2 fases da minha vida. Numa fase da adolescência, né, e numa fase da juventude eu dei uma escapadinha. Só que é assim, você olha o mundo, inclusive, não sei se vocês sabem aqui, acho que o Ítalo já sabe, porque eu já comentei. Teve uma época da minha juventude que eu tenho esses livros até hoje. Livro de Karl Marx,
né? Tem o livro de Mahatma Gandhi, tem o livro de Fidel Castro, Líderes Mundiais, porque eu comecei a estudar isso aí me atraiu. Poxa, que mensagem legal, que desafio legal, o marxismo e tal. A partir do momento que você vai lendo e tem um pouquinho de conhecimento bíblico, você percebe que você está tratando de água e vinho, ou água e azeite. Não há como misturar, não tem como misturar. Não dá para andar junto com essas duas coisas. Então eu abri os meus olhos, falei, opa, espera um pouquinho. Eu acho que eu tenho esses livros até hoje na minha biblioteca, ou aqui da biblioteca da igreja, ou na minha casa. Em algum lugar eu devo ter esses livros aí. E estudei, e falei, opa, tem alguma coisa errada aí, não é verdade? E aí eu comecei a estudar as teologias pastorais de base, a tal da teologia da libertação, tenho livros da área, né? A chamada teologia da missão integral dentro da igreja suposta cristã, que eu tenho muita restrição a isso, não minha particular, tenho as minhas particulares, mas biblicamente falando, na escritura há muita coisa estranha aí. Existem entidades que se dizem evangélicas e que são inclinadas ao marxismo, né? E nas atitudes eles provam isso. Então, veja, nós escolhemos. Eu estava dizendo, às vezes você tem o seu ambiente dentro da igreja. Então, quando você atinge a sua maturidade, você quer dar seus pulinhos fora. Isso vai trazer consequências para você. Talvez não traga na vida terrena, nessa vida aqui, mas eu estou falando aqui para aqueles que creem numa vida futura. E aí você pode se abraçar ao universalismo, que no final das contas, todo mundo vai para o céu porque Jesus é bom, tal. Olha que não precisa nem do purgatório, que a Igreja Católica inventou aí para politicamente administrar erros, né? Pulos dos reis, dos príncipes, etc. Então inventaram ali uma oportunidade a mais que não existe. É um caminho, a verdade e a vida. Não existe uma segunda opção. A escolha é feita enquanto você está vivo, enquanto a tua consciência funciona. Porque se você cai de cama e perde a consciência, acabou. Não adianta o pastor ficar soprando no seu ouvido e tal, a sua consciência foi embora, acabou, não é? Então, as consequências das escolhas, elas vêm. E normalmente, quando a escolha depende do homem que não compreende a Escritura, a escolha ela vai para o lado ruim. Não sei se você está entendendo o recado. Então, às vezes a gente quer marchar contra, a gente quer ir contra, mas é remar contra a maré. Porque a maioria das pessoas gosta do que é errado. Não é a liberdade que eles procuram, é a libertinagem. Estão olhando para si mesmos. Não, o melhor para mim é isso, não é? Um pai de família, ele não olha o que é melhor para ele. Ele olha sempre o que é melhor para a sua família. Acho que você já está experimentando isso aí. Você um dia vai experimentar isso aí. Você vai falar, poxa, aquele dia lá que o pastor falou, é verdade, né? Então, um dia que você de repente tem a vontade lá de comprar alguma coisa, você fala, pô, mas isso aqui é muito caro. Não, eu vou guardar porque eu vou comprar alguma coisa útil para o meu filho, para a minha esposa. Isso é pensar na família, né? Vou gastar, fazer uma prestação para comprar um carro melhor, tal. De repente você fala, não, é melhor eu pagar um plano de saúde para a minha família. Então, um homem sensato, ele pensa assim. Ele pensa assim, porque as escolhas dele passam a ser diferentes. Eu acho que é um quarta convida. A gente tem falado aqui algumas coisas interessantes no quarta convida. E a intenção não é pegar aqui a Bíblia e trazer uma coisa rala, não é verdade? Acho que a intenção aqui, como a gente propôs desde o começo do quarta convida, é a reflexão. Fazemos uma reflexão das nossas escolhas. Então, quando nós olhamos para o mundo, a maioria das escolhas ela é ruim. Como eu citei aqui. Eu dei os meus pulinhos fora do ambiente igreja, né? Isso abriu os meus olhos. Deu tempo de eu voltar. Para muitos não dá tempo. Eu quase me envolvi muito. Eu gosto muito de futebol. É verdade? Né? Gosto muito do meu time. Sou apaixonado pelo meu time de futebol. Não escondo isso de ninguém. Mas quase que eu me envolvi fundando uma torcida, tal, etc. Quando eu percebi, eu falei, não, esse não é o caminho.
Não é o caminho, existem coisas mais úteis, mais importantes para serem feitas. Então eu escolho compromisso, responsabilidade, missão, fazer alguma coisa em prol desse homem que sofreu toda essa zombaria, esse escárnio. Esse julgamento foi um escárnio, foi uma palhaçada que fizeram, né? Escolhendo o ladrão conhecido, ao invés de falar, não, esse homem não tem nada contra ele. Isso é pelo contrário, ele fez curas, ele operou milagres, ele é um homem bom, as palavras dele são doces aos nossos ouvidos. Que palavra gostosa que o Cristo tinha para falar, sempre um ensinamento, sempre uma proposição. Olha, eu vou falar uma parábola para vocês pensarem. Que coisa gostosa quando a gente pega essas passagens do Cristo propondo uma parábola, apresentando um enigma, né, para a nossa reflexão, para o nosso pensamento. Mas escolheram o ladrão, escolheram um bandido. Então as escolhas do mundo, elas sempre vão tender às coisas ruins. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. E se há uma força para que o bem prevaleça, pode ter certeza que o mal vai mexer todas os seus asseclas, todas as suas ferramentas que existem para tentar sufocar aquilo que é bom. O conservadorismo é bom, conservadorismo bíblico das Escrituras. O equilíbrio bíblico das Escrituras, ele é bom, ele é necessário. Então a gente tem que parar e refletir em cima disso aí. Quais são as suas escolhas hoje? Saiba que terão consequências, ou boas ou ruins. Inertes não existem. Ou elas serão consequências boas, ou elas serão consequências ruins. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia das nossas famílias. Que Deus tenha misericórdia das nossas crianças. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, da nossa pátria brasileira. Vou pedir aqui para o Henrique orar. Ele vai apresentar tua vida, teu comércio, teu escritório, teu trabalho, tua família nas mãos do Senhor nesse momento, porque para nós é um momento tão importante como o da reflexão, é o momento de nós orarmos juntos. Não é que ele vai só conduzir a oração. A oração agora será feita por todos nós juntos. Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais um Quarta com Vida e por mais escolhas, Pai, que o Senhor tem para nos passar. Eu peço que o Senhor nos ajude sempre a escolher o melhor, nunca ficar em cima do muro, nunca ser a água morna, mas sempre buscar o equilíbrio e saber diferenciar o bom do ruim. E é difícil, Pai, as coisas que acontecem. Nós talvez iremos sofrer daqui a um tempo, não sabemos, mas se for para sofrer por escolha de outras pessoas, Pai, que soframos, porque até o Senhor que estava ali, o Senhor que é santo, sofreu pela escolha de outras pessoas, Pai. Quem somos nós para não sofrermos também? Então, eu também peço para que o Senhor abençoe cada pessoa que esteja assistindo, cada pessoa que está aqui também, e guarda-nos nesses próximos anos, nos ajude sempre no que for preciso, e eu entrego a vida de cada um que está aqui, e espero que as pessoas também entreguem a vida delas a Ti, Pai, para que o Senhor nos ajude e nos abençoe, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, louvado seja Deus. Eu deixei uma coisa para falar de propósito no final, né? A escolha desses caras aqui, desses caras da escritura que nós lemos aqui, do texto, ela é a escolha errada. Eles escolheram soltar Barrabás, crucificar Jesus. Aparentemente uma escolha desgraçada, né? Mas ela resultou na graça, na morte do Senhor Jesus, na graça para nós, no cumprimento da Escritura. Então, às vezes, o que parece amargo a princípio, lá na frente,
vai se mostrar diferente. E com a morte e ressurreição do nosso Senhor, do nosso Salvador, foi o que nos trouxe ânimo, não é verdade? Então, às vezes, as escolhas amargas lá na frente, elas podem produzir alguma coisa positiva. E a gente tem que aprender, às vezes, a mastigar o alimento amargo. Lá no antigo Israel, nas primeiras celebrações da Páscoa, eles comiam a erva amarga para lembrar de tempos ruins, tempos de escravidão, tempos de luta. Às vezes Deus nos dá momentos para a gente mastigar um pouco da erva amarga, mas a gente tem certeza de uma coisa: o doce, a doçura do mel, ela vai estar também nos nossos lábios em breve. Então você toma posse dessa palavra aí, creia nessa palavra aí, e vamos confiar no Senhor Jesus Cristo. Vocês aí desse lado, nós aqui desse lado, convidamos a você para que na próxima quarta venha conosco ter mais um Quarta com Vida. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. 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 Light of the world, you stepped out into darkness. Oh,